capítulo 35 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez nessa noite, pedirá o Senhor a tua alma. Mestre Jesus, comparecemos mais uma vez nesta casa de oração para nosso encontro contigo, a fim de ouvirmos as lições do Consolador e aprendermos um tanto mais a respeito da realidade espiritual, os objetivos da nossa reencarnação e dos prejuízos enormes do suicídio para aqueles que se atiram neste abismo, tanto quanto para aqueles que sofrem os reflexos desta loucura praticada por um coração que Senhor Jesus, nestes dias tormentosos que atravessa a humanidade, refletimos na essencialidade do Teu Evangelho para as nossas vidas. Que ele possa ser divulgado, sobretudo, pela prática, de forma que nossos irmãos também compreendam a necessidade de ajuste do próprio comportamento com relação à lei divina. Mestre, nós te agradecemos por todos os benefícios, por todo o amor que nos dedicas, pela paz com que envolves os nossos corações, e por isso, cheios de gratidão e de alegria por podermos seguir os teus passos, ainda que de forma um tanto hesitante, nós te louvamos com muita unção e te adoramos com todo o nosso coração. Bendito sejas, Mestre amado, agora e para sempre. Nós vamos continuar então, para finalizar hoje, o estudo do capítulo Reconhecimento. Nós tínhamos visto no final da última aula aquela conclusão que o benfeitor espiritual hindu fez depois da experiência com Belarmino, depois que ele faz, então é submetido àquela regressão de memória
do ponto de alguns anos antes do suicídio, quando começa a manifestação da sua doença física, até o momento culminante do suicídio e o primeiro tempo, né, dos grandes sofrimentos após o suicídio, antes de ser resgatado para a colônia correcional Maria de Nazaré. E então esse benfeitor faz aquelas reflexões, aqueles esclarecimentos, demonstrando que para que nós tenhamos um processo eficaz de prevenção do suicídio na Terra, é fundamental que as pessoas se conscientizem da necessidade da educação moral, da educação espiritual. E nós lembramos também que o benfeitor destacou bem que na Terra somente não consegue obter este conhecimento espiritual, da realidade espiritual, de que Deus existe. Não é uma mera crença, é uma certeza da existência de Deus. Também da nossa imortalidade, da reencarnação, da grandiosidade dos ensinamentos do Evangelho, da comunicabilidade dos espíritos, ou seja, dessa interação entre os planos ou as dimensões espiritual e física. Somente não conseguem adquirir esses conhecimentos quem não se interessa por eles. Porque todas as medidas foram tomadas, sobretudo a partir do século XIX, para que nenhum povo, de nenhuma latitude da Terra, permanecesse desprovido deste conhecimento. A comunicação por internet facilitou o alastramento das informações. Nós tivemos também no século XIX, no século XX, e também temos no século XXI, eminentes cientistas apresentando as suas investigações, as suas pesquisas, as conclusões a que chegaram nestas investigações, nessas pesquisas científicas, as demonstrações, as provas que obtiveram dessas informações. Então, dentro deste cenário, alguém que tenha o acesso à internet, por exemplo, vai selecionar que assuntos deseja obter ou encontrar nesta rede de informações. Se a pessoa deliberadamente, por decisão própria, decide apenas consumir futilidades, leviandades, informações tormentosas, é uma decisão dela, é o livre-arbítrio que está sendo exercido, utilizado por ela. Ora, com o livre-arbítrio e a nossa capacidade, portanto, de discernimento, nós temos as consequências, a responsabilidade está posta para nós. Então ninguém poderá arguir depois da desencarnação que não sabia que está sendo injustiçado. Se a pessoa sofrer depois da desencarnação no mundo espiritual, sofrerá porque decidiu na vida física perturbar-se, consumir apenas coisas que perturbariam a mente, que desequilibrariam a alma. É uma decisão. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele concedeu a todos os seres humanos. Mas a lei divina também estabeleceu a responsabilidade. Então, aquelas almas que sofrem no além devem atribuir a responsabilidade pelos sofrimentos a si mesmas, exclusivamente. Porque há muitas almas, não só a maioria na Terra, mas há muitas almas que ao desencarnarem conseguem permanecer num certo equilíbrio, e algumas, que são minoria, conseguem estar, inclusive, numa situação muito boa no mundo espiritual. E se a maioria permanece em estado de sofrimento, de dificuldades, de perturbações, é porque na Terra optaram livremente por se perturbarem. A perturbação no além é mera consequência e continuidade da perturbação que já sofriam na Terra.
na experiência de reencarnação. Então é bastante enfática esta colocação do benfeitor, e nós repetimos, falamos, comentamos na semana passada e repetimos agora, porque nós continuamos vendo, algumas décadas depois de publicar este livro, e as pessoas continuam simplesmente desprezando as questões espirituais, deliberadamente. Porque se nós propomos, digamos, um curso, uma palestra, se divulgamos alguma coisa na internet, edificante, relativa à lei divina, com os conhecimentos dessa realidade espiritual, nós podemos facilmente identificar e reconhecer que, em comparação com quaisquer outras informações divulgadas, de teor bastante fútil, leviano, sem nenhuma importância, e até mesmo conteúdos perturbadores, essas informações edificantes têm uma repercussão no público, digamos, que acessa e consome as informações da internet, quase que insignificante em comparação com essas outras informações que são divulgadas. O indivíduo posta uma foto de um prato de comida que ele acabou de comer e tem uma repercussão enorme, uma coisa absolutamente insignificante que não faz nenhuma diferença para a vida de ninguém. Se nós temos uma informação edificante, uma frase edificante, uma informação que vá e pode nos fazer refletir a respeito do nosso destino, da nossa imortalidade, do nosso futuro na vida espiritual, a repercussão é muito menor. É apenas uma análise, uma constatação, porque se Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, nós jamais poderíamos ousar desrespeitar esse livre-arbítrio. Apenas uma análise, porque quando as pessoas têm dúvidas sobre a razão pela qual grande parte das pessoas, dos espíritos, portanto, ao desencarnar, enfrentam muitas dificuldades no além, aí está o uso do livre-arbítrio. Podemos consumir futilidades, banalidades, perturbações nas redes sociais e fora das redes sociais, fora da internet, na vida real, digamos assim. Podemos. Nas conversações com os familiares, nas conversações com os nossos amigos, nas conversações com as pessoas, os colegas de trabalho, podemos. Mas são as nossas escolhas que determinarão o nosso futuro na vida espiritual. Então, quando este benfeitor é extremamente enfático ao dizer as pessoas que não querem se instruir, se educar, conhecer a realidade da vida espiritual, elas estão utilizando o livre-arbítrio, é uma decisão delas, porque não há ninguém que possa alegar no mundo espiritual: ah, eu não tinha como saber. Tinha. Não procurou porque não quis. Então, é necessário que nós comecemos a refletir sobre a importância dos conhecimentos, das informações, das opções que realizamos, ou dos conhecimentos que procuramos, daquilo que consumimos para o nosso intelecto, para o nosso psicológico, porque disso depende, é uma decisão nossa que terá consequências muito sérias, muito graves. A gente não pode brincar com o nosso futuro. Poder que podemos, nós podemos brincar com o nosso futuro, mas sabemos que as consequências não serão agradáveis. E daí, ainda ele diz o seguinte: ele diz o seguinte: de agora em diante desejareis certamente aprender algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino, malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino.
E ele ainda reforça: nós precisamos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos depois da morte física, a nossa origem divina. Esses conhecimentos nós precisamos buscar, precisamos conhecer a respeito de nós mesmos. Então isso é fundamental. Estamos no século XXI, num período de transição do planeta, num período em que a situação está realmente dramática para a humanidade, não sem um governo, sem um leme, porque Jesus está no controle de tudo, é o governador do nosso planeta. Mas as experiências humanas estão bastante complicadas. Está quase, não totalmente, mas quase insuportável viver. Porque diariamente nós nos deparamos com atrocidades, violências, impaciências, grosserias, tudo que é realmente muito perturbador. Notícias de guerras. Isso nos remete ao sermão profético de Jesus. E ele ainda disse: e eu pedirei naqueles dias finais, eu pedirei a meu Pai que abrevie aqueles dias finais, porque senão nem os justos suportariam. Então, é a hora de nós começarmos a pôr os pés no chão e refletir, afinal, quem eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, o que eu quero de mim. A lição inicial foi muito a propósito. Que pedes? A gente pede de acordo com uma mente louca ou a gente pede de acordo com o bom senso? Cada um vai decidir o que quer. E daí nós vamos começar a seguir então para as próximas etapas do tratamento ao qual eles estavam sendo submetidos. Nós verificamos que eles tiveram aquela devassa, digamos, no inconsciente deles, muitas coisas vieram à tona, emergiram. Depois as lembranças que não eram necessárias, que talvez perturbassem, elas foram novamente redirecionadas para o inconsciente, por manipulação daqueles benfeitores espirituais. Daí eles fizeram a regressão de memória, mas apenas alguns anos, um breve tempo antes do ato suicida, para se recordarem o que levou mais diretamente, não completamente, mas mais diretamente ao suicídio, as causas mais imediatas, né, mais próximas do suicídio, e depois as consequências depois do suicídio. E agora eles iam passar por um outro tipo de regressão de memória. Eles retornariam até o início daquela reencarnação que foi encerrada pelo suicídio. Eles voltariam à infância até o início daquela reencarnação para vasculhar muito mais. Ou seja, aquela fraqueza, né, quando o indivíduo, por exemplo, suicidou-se por um tiro na cabeça porque ele faliu, os negócios dele faliram, ele não suportava a vergonha, as cobranças da família, as críticas. A causa imediata, ou seja, mais próxima, teria sido a falência e ele não ter suportado passar por aquele momento. Mas aí eles teriam de voltar mais anteriormente para verificar que, se ele fraquejou no momento da dificuldade, é porque ele negligenciou todo o período que seria de aprendizagem, de exercícios das resistências morais, porque ele passaria por aquela experiência. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente vai passar por provas e expiações adredemente programadas no mundo espiritual. E os benfeitores nos dão tempo para nos preparar para este enfrentamento. Aliás, nós somos preparados para estes enfrentamentos antes mesmo da reencarnação, com cursos, orientações, técnicas, etc. Depois, na vida, nós temos também preparações para o momento do enfrentamento. Agora, se a gente negligencia este período de exercícios, de aprendizagens, a gente chega ao momento da prova, ou momento da expiação, sem recursos. Alguém vai viajar, sabe que vai viajar dali a uns 3 meses. Ela não se prepara com nada, não tem nenhuma preparação para a viagem. Ela não vai trocar o dinheiro dela, ou antes, ela não vai economizar o dinheiro.
Ela vai para outro país que exige, para entrar naquele território, um passaporte com visto. Chega no dia da viagem, ela não tem o visto, ela não se preparou para isso. Tudo depende de uma programação e uma preparação. Assim também a nossa existência, no mundo de provas e expiações, a gente vai passar, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Aí eu quero ter uma vida tranquila, não vai ter. Mas se eu amar muito na terra, pode amar como Jesus. Jesus amou mais do que ninguém e não teve uma vida fácil na terra. Não nos iludamos, nós vamos passar por dificuldades, problemas, sofrimentos, ainda que amemos como Jesus nos amou. Os sofrimentos são necessários na nossa existência física, sobretudo no nosso estágio evolutivo, são indispensáveis. Nós usamos tantos exemplos da pedra lapidada, da pedra bruta que se torna um diamante, em textos de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, praticamente todos os benfeitores espirituais na literatura riquíssima espírita que temos, e não espírita também, verificamos esta imagem, a lapidação da pedra. Por que eles utilizam isso? Porque nós só conseguiremos alcançar em condições de brilho da alma se sofrermos o processo de lapidação. Aparar arestas, os golpes do instrumento que é utilizado para a lapidação. Então aí está. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por sofrimentos, vamos passar por provas, vamos passar por expiações. Ora, uma pessoa que esteja consciente disso vai se preparar adequadamente. Quando chegar o momento, ela está devidamente preparada. Porque na maioria das vezes as pessoas sucumbem, porque estão distraídas. É exatamente o discurso, a orientação que o benfeitor diz àquela plateia. Por que isso está no livro? Porque diariamente a maioria dos que desencarnam aportam no mundo espiritual em condições muito desagradáveis, muitos tormentos. Qual a razão disso? Falta de preparação. Poderiam ser evitados grande parte desses tormentos no mundo espiritual, evidentemente. Passando pelas dificuldades, bem. Por isso no Evangelho segundo o Espiritismo está: não adianta sofrer simplesmente, tem que sofrer bem. Saber enfrentar o desafio, saber enfrentar a prova, saber enfrentar a expiação. Então eles vão passar agora por essa segunda etapa de regressão. Vocês lembram então como foi essa segunda etapa de regressão? Aqui está no parágrafo: nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas, de muito sofrimento, muita dificuldade de encarar os próprios erros, as próprias falhas, os fracassos. Examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído pelo suicídio, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegamos. Ou seja, o emaranhado de prejuízos, de preconceitos, de distorções da realidade. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhados em copioso pranto. Novamente a gente vê que aquela primeira etapa do processo da nossa regeneração completa, depois de desrespeitarmos a lei divina, são 3 etapas essenciais que Kardec nos apresenta em Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, a 4ª obra básica da doutrina espírita.
Primeiro, arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro passo, a reparação do mal praticado. O arrependimento. Nós já falamos muitas vezes isso. O arrependimento verdadeiro nos gera vergonha, nos gera dor, sofrimento. Por isso aqui, o choro copioso, profundo, abundante, verdadeiramente sentido. E invariavelmente desapontados, confessamos os próprios autores dos desenganos. Ou seja, responsabilizar a quem por nossos sofrimentos? A nós mesmos. Tem que ter coragem para fazer isso. Porque normalmente a gente culpa todas as pessoas, começando pelas mais próximas da família, a gente vai estendendo para os vizinhos, para os colegas de trabalho, para os primos distantes, para o prefeito, os vereadores da cidade, para o governador, para os deputados, para os senadores, para o presidente da república, para o presidente de países europeus, da África, daí a gente vai. Daí Jesus começa também a receber a responsabilidade pelos nossos infortúnios, o nosso santo de devoção, o nosso guia espiritual que não está atento a nós, e quando já não sobra mais ninguém, fala assim, pois é, se Deus estivesse cuidando de mim, não estaria nessa situação. Daí passamos a odiar a Deus, e no próximo passo já não acredito em Deus. Daí seria muito mais simples assim, realmente, olha, o grande culpado sou eu mesmo. Simplificaria, não demoraria tanto tempo para chegar a esta conclusão, porque a gente vai culpando todo mundo até chegar à conclusão que fomos nós mesmos responsáveis. A gente abrevia esse tempo, assim, olha, eu fui o responsável. Bom, agora já cheguei à conclusão verdadeira, agora eu vou ver o que eu posso fazer. E ele diz aí assim, autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impune. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Selvagemente. Olha que interessante. E a gente acha que a gente é muito educado, muito nobre, muito superior, etc. Quantas vezes nós batemos no peito, porque eu sou cidadão de bem. Estes intelectuais, estes homens da sociedade, né, grande, este no caso, o grande escritor português, Camilo Castelo Branco, reconhece que ele agiu muitas vezes como um verdadeiro selvagem. Ou seja, o que os benfeitores estavam propondo com esta regressão de memória? Ou seja, até o início daquela reencarnação que eles findaram pelo suicídio. Passar por todos os... Eles iam como se estivessem acompanhando no filme. Ele diz assim, passeamos por todos os grandes fatos, as experiências, desde a nossa infância até o momento do suicídio. Verificando fracassos, como agimos, como não agimos. Qual a correspondência deste processo, enquanto não com a atividade de regressão de memória, para um passado assim, mas qual é a correspondência que nós encontramos em O Livro dos Espíritos? O conhece-te a ti mesmo. Da pergunta 919 e 919, a continuação A. Kardec pergunta como nós podemos começar a nos melhorar desde esta reencarnação para garantir uma posição no mundo espiritual, uma posição futura, portanto, no mundo espiritual, melhor para nós. Já que sabemos que somos espíritos mortais, vamos enfrentar a morte física, a morte do corpo físico. Teremos de abandonar o corpo físico, voltaremos para a dimensão espiritual, nós queremos estar numa região espiritual melhor. Muitas pessoas perguntam a respeito dos seus entes queridos desencarnados. Está numa região de luz? Está numa região boa? A resposta não depende nem de médiuns para que nós a consigamos. Se o indivíduo, para garantir uma posição espiritual futura, no mundo espiritual, uma região melhor, precisa
de méritos adquiridos na ação do bem aqui na Terra, quanto o indivíduo angariou de méritos nesta ação do bem, quanto ele conseguiu melhorar o seu próprio caráter, a sua personalidade, adequando-a à proposta da lei de Deus, aos princípios do Evangelho de Jesus. Bastante? Medianamente? Pouco? Quase nada? Nós já sabemos como ele estará no mundo espiritual, em que região espiritual estará, ou se não estará na região, digamos, a dimensão mais pertencente à crosta mesmo. É uma questão apenas de fazermos uma análise rápida. É claro que muitas vezes há detalhes da personalidade do indivíduo, da conduta íntima do indivíduo, de práticas anônimas que ele realizou no bem. Tudo isso foge à nossa análise. Isso vai competir, portanto, essa análise a Deus. É a própria consciência do indivíduo. Mas a gente pode fazer uma ideia. Uma ideia nós podemos fazer. Então, Kardec pergunta: como nós podemos começar a nos melhorar desde esta reencarnação e garantir uma posição no mundo espiritual melhor para nós quando desencarnados? E a resposta dos Espíritos foi: o sábio da antiguidade, já como disse, conhece-te a ti mesmo. Novamente eles estavam se referindo a Sócrates como este sábio da antiguidade grega. E ele teria visto esta frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, é a frase completa, numa das paredes do templo de Apolo, no santuário de Delfos, na Grécia. E ele passa a usar com os discípulos. Aí Kardec diz: olha, nós conhecemos esta máxima que Sócrates nos apresentou à humanidade, né, e popularizou, mas a dificuldade está em saber como realizar esse processo de autoconhecimento. Como a gente faz isso? Na prática, como nós aplicamos o conhece a ti mesmo? Daí Santo Agostinho toma do médium e apresenta-nos uma breve dissertação explicando como na prática realizamos o autoconhecimento. Vale a pena ler, estudar, reler e exercitar, aplicar a este exercício. O Espiritismo é uma doutrina prática, é uma filosofia prática. Nós não ficamos fazendo muitas divagações, nós fazemos reflexões, mas que possam ser usadas de maneira prática no nosso cotidiano. O que nos interessa é nos melhorarmos e garantirmos uma posição no mundo espiritual melhor. Então, Santo Agostinho nos fala: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites, antes de repousar, passava em revista, revisava todo o meu dia, desde o momento em que eu despertei até este atual momento em que eu vou me recolher para o meu repouso físico. O que eu fiz? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu deixei de fazer de ruim e o que eu deixei de fazer de bom? Porque conta também, eu poderia ter praticado o bem, estava ao meu alcance e não pratiquei, isso conta como um ponto negativo para nós. Não praticar o bem, quando se pode praticar o bem, está ao nosso alcance, é considerado, dentro da lei de Deus, um mal praticado. E daí ele vai desenvolvendo esta explicação. Nós deveríamos fazer muitas perguntas, multiplicar as perguntas. Eu fiz isso, estava certo? Estava de acordo com a lei de Deus? Será que neste dia que passou, alguém teria algo contra mim? Será que eu magoei alguém? Alguém teria algo para reclamar a meu respeito, a respeito do meu comportamento? Eu não sei se esse comportamento foi bom ou ruim. Daí ele diz assim: se fosse outra pessoa que tivesse praticado, digamos que o seu desafeto tomou esta atitude, você condenaria ou aplaudiria? Condenaria, claro. Então também condene quando praticada por você. Se você praticou isso e condenaria outra pessoa praticando, ela não está de acordo com a lei de Deus. A lei divina interna já lhe disse: não está de acordo com a lei de Deus. Se você praticou, você cometeu um erro. Tem de corrigir, tem de modificar o comportamento. E ele vai numa explicação muito clara, muito objetiva, muito simples, para que todos nós pudéssemos compreender e para que todos nós fizéssemos este exercício.
Agora, a gente poderia fazer diariamente um exercício todo dia. Evitaria esta prática de termos no além de fazermos uma regressão de toda uma existência. Um indivíduo que ficou 50, 80 anos reencarnado tem que fazer uma regressão de 80 anos de atividades. É muito mais doloroso, é muito mais palatável, né, a gente fazer isso todo dia, homeopaticamente. O que eu fiz hoje? Isso fiz errado, aquilo fiz errado também. Isso foi até que bem nesse ponto. Agora imaginemos nosso estágio evolutivo ter que retornar nesta análise desde a nossa infância, o acúmulo de coisas negativas que praticamos, que teríamos de enfrentar, facear. Quão doloroso será este processo? Então é mais fácil fazermos diariamente, mais tranquilamente, conforme nos ensinou Santo Agostinho na resposta à pergunta de 1919A de O Livro dos Espíritos. Nós temos toda a terapêutica espírita na prática. Isto sim é espiritismo. Não adianta buscarmos centros espíritas apenas para recebermos mensagens dos desencarnados. Podemos. Não apenas para tomar paz. Podemos. Não apenas para assistir à palestra, ouvir e não registrar, ou registrar e não utilizar, não refletir sobre aquilo. Podemos fazer tudo isso e, se possível, devemos fazer tudo isso. Mas o espiritismo nos propõe muito mais. É algo muito mais profundo e muito mais eficiente do que simplesmente tomar um passe e logo em seguida se desequilibrar novamente. Ouvir uma palestra e não utilizar aquele conhecimento. O espiritismo é muito mais grandioso do que isso. Então, aqui está, mais uma vez, a concordância do conteúdo do livro com o conteúdo doutrinário do espiritismo. E outra coisa, assim, não só analisar o que você fez, mas se perceber o que fez de contrário à lei de Deus, tentar recuperar, né? Não só fiz análise, fiz isso, errei. E não é deixar por isso mesmo. É ir atrás e fazer aquilo, né? De reconciliar com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Exato. Né? Senão também não há fundamento. Só fazer análise e não tentar recuperar aquilo que foi feito de contrário à lei de Deus. Né? Exatamente. E, inclusive porque a pergunta original, né? Porque esta explicação de Santo Agostinho é um desdobramento da pergunta original de Allan Kardec, que é a 919 caput, digamos assim. E ela é: como podemos nos melhorar desde esta existência? Ou seja, fazer aquilo para se melhorar. Tanto é que Santo Agostinho diz: se eu identifico que no dia que passou eu cometi um erro, no dia seguinte eu trato de corrigir o erro. Se fiz mal a alguém, eu trato de ir lá tentar compensar o mal feito ou desfazer o mal. Briguei com alguém. Se for dentro de casa, não precisa esperar outro dia. Né? Já vai no dia mesmo, já se reconcilia com o seu adversário, como adversário naquela briga. Se não estiver na mesma casa, não tiver como mandar um WhatsApp, ligar, etc., às vezes já é tarde da noite, no dia seguinte já corre para verificar o que aconteceu, já pedir desculpas. Numa palestra, Alcione Peixoto, filha do Peixotinho, da Dona Vicky Peixoto, ela disse que essa explicação, né, de Santo Agostinho marcou tanto ela que, se ela, por exemplo, às vezes com amigos dela ou familiares, se ela sente que de repente a pessoa está agindo diferente, está sendo um pouco mais distante, ela começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa? Começa das últimos encontros que teve, as últimas conversas, já analisa tudo. Ela, às vezes eu não consigo identificar se eu falei alguma coisa que desagradou, se eu fiz alguma coisa que prejudicou, que magoou. Eu não consigo, não importa. Ela falou assim: imediatamente, no mesmo dia, se eu puder, no dia seguinte, se não puder no mesmo dia, eu já vou lá e falo assim: olha, me desculpa, eu devo ter cometido algum erro. E às vezes a pessoa diz, ela contando: não, Alcione, na verdade você não fez nada de errado, você está pedindo desculpa. Eu não sei
não sei se eu fiz nada de errado, de qualquer forma, já estou pedindo desculpas e eu quero dizer apenas que, seja o que for, eu não quero ficar de mal com você, eu quero que a gente se reconcilie logo. Daí assim, às vezes eu falo, mas você está louca, Luciano? Que comportamento é esse? É o comportamento de alguém que não quer desencarnar com pendências, que quer estar bem, que está com a consciência tranquila, com um coração leve. Eu não sei, eu sou uma pessoa imperfeita, posso cometer mil falhas e prejudicar as pessoas sem mesmo perceber. E ela faz isso não da boca para fora, ela faz isso realmente de coração. Se ela detecta qual foi o erro, ela vai lá e especifica, olha, eu fiz assim, está errado, eu quero pedir desculpas, quero que você me perdoe, se você puder me perdoar. Se ela não identifica, ela diz, eu vou de qualquer forma, porque se tem alguma coisa que não está bem na relação com aquela pessoa, eu quero diluir aquilo. É isso que a gente aprende no Evangelho, é isso que a gente aprende com a doutrina espírita. Eu não posso ficar cultivando ou deixando para trás algo que vai só, um nó que vai só piorando. Então isso daí é espiritismo prático. Muito bem lembrado este detalhe aí de Santo Agostinho. Bom, na sequência, no parágrafo seguinte, o autor comenta a respeito da presença de jovens entre os pacientes. Ele não menciona crianças, não há crianças, mas jovens há, muitos. O que ele diz a respeito da responsabilidade dos pais na educação moral e espiritual dos filhos? Vocês se lembram? Bom, aqui no livro, realmente, aqui acabei de achar. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente as soberanas leis, os descautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Isso também está em sintonia com a doutrina, porque Kardec pergunta aos bons espíritos no Livro dos Espíritos a respeito da missão da paternidade, da maternidade, quais eram as responsabilidades, e eles deixavam claro a importância da educação e do preparo dos filhos para a vida, nos valores morais, nos valores espirituais, para evitar que os filhos, que são espíritos como nós, de um mundo de provas e expiações, ou seja, os filhos que têm ainda vícios morais, dificuldades de compreensão da vida, que eles se fortalecessem para não deixar essas inclinações tomarem conta da vida presente. Então essa é uma missão essencial da paternidade e da maternidade. Exatamente. Ele diz assim, integrando a atenta falange daquele público, de suicidas, muitos havia patenteando o fruto nefasto, ou seja, a consequência nefasta da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Agora, é importante que nós analisemos com cuidado as palavras aqui. Ele não fala simplesmente da educação cristã, ele coloca aí um reforço e uma qualificação desta educação, dessa iluminação cristã. É uma verdadeira iluminação cristã. Porque as pessoas podem até falar de espiritualidade, os pais espíritas podem comentar do evangelho, ir ao centro espírita, levar os filhos a assistirem palestras ou evangelização, ou se forem católicos, ou se forem budistas, enfim. É a iluminação espiritual. Mas no cotidiano, na prática, é uma vida comum? É uma vida realmente... Os filhos vão enxergar que os pais colocam em destaque os valores espirituais sobre os valores materiais? A busca dos pais é de uma espiritualidade legítima? Ou há muito mais interesse nas coisas materiais? Isso é educação. São Francisco de Assis recomendava, imitando Jesus, que os seus companheiros fossem de 2 em 2 pregando o Evangelho. E a recomendação básica era sempre falar pouco. Ele dizia, pregai e divulgai o Evangelho.
se necessário, usai palavras. Pelo exemplo, pela virtude ali posta, né, na conduta. Então aqui realmente ele chama a atenção para a necessidade dos pais educarem, mas educarem também com exemplo, educarem com a palavra, com o ensinamento verbal, o escrito, mas sobretudo com o exemplo. Ele diz aqui que aqueles jovens tinham sucumbido ao suicídio por falta desta verdadeira iluminação cristã, desta falta de educação moral, e ele dizia, eles então não tinham ideais. Isso a psicologia, a psicanálise nos fala tanto. Por exemplo, o Dr. Viktor Frankl, grande psiquiatra, que sobreviveu ao Holocausto, ao campo de extermínio de Auschwitz, né, criou a logoterapia, escreveu um livro Em Busca de Sentido. Ele diz, sem um sentido profundo na vida, ninguém suporta viver. A vida se torna uma sucessão de complexos, de conflitos, de quedas morais. É um desastre completo viver sem um sentido profundo, um objetivo profundo, superior para a nossa existência. Não tem como nós não sucumbirmos em algum momento se nós não tivermos um objetivo, um sentido profundo para a nossa existência. Ele diz assim, falta de ideal, falta de senso, de bom senso, falta de respeito a si mesmo, à família e a Deus. Agora, tudo isso verdadeiramente. Eu posso usar slogans, eu posso recitar versículos da Bíblia, versículos do Corão, eu posso falar as súrias, eu posso falar sobre os ensinamentos de Buda, ou sobre os ensinamentos de Confúcio, de Zoroastro, e, no entanto, apenas se torna uma verborragia, apenas um vomitar de frases, de efeito, enfim. Se não houver correspondência na minha conduta, os filhos não vão aprender. Aliás, vão aprender algo negativo, a hipocrisia. Os meus pais falam tal coisa, mas é tão vida comum. Fazem igual também aos outros. Não se interessa, falando de espiritualidade, mas se interessa pelas coisas materiais. Então, realmente, há uma grande responsabilidade a paternidade e a maternidade. E diz mais aqui, que os pais que negligenciaram isso, responderão. Ou nesta reencarnação mesmo, ou numa outra reencarnação. Deus punirá, não, a lei divina punirá. Onde está a lei divina? Na consciência de cada um, ou seja, a própria consciência do pai ou da mãe vai acusá-los. Vai gerar-lhes conflitos profundos de culpa. E eles vão, atormentados por esta culpa, não vem de Deus, vem da própria consciência, vão solicitar nova oportunidade de convivência com aquela alma, para desta vez tentar fazer diferente, melhor. Isso está também em o Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, quando ali nós encontramos uma mensagem em gratidão dos filhos e os laços de família. Muito bem explicado pela entidade espiritual, é uma mensagem mediúnica, falando exatamente desta ingratidão dos filhos. De onde surge essa ingratidão dos filhos? Os pais deram tudo e os filhos são ingratos? Ali vai estar bem explicado. E vai estar explicado também que os pais que negligenciaram a educação moral e espiritual dos filhos, quando os filhos derraparem no egoísmo, quando os filhos se desastrarem na vida, chorarão amargamente e pedirão uma nova oportunidade para reparar aquele mal. Ou seja, a falta de uma ação no bem, de praticar o bem quando poderia, as consequências daquela negligência entram para a contabilidade do indivíduo. Ele vai sofrer vendo aquela alma desastrada, infeliz, perturbada, e aquele sofrimento atroz para com que ele solicite uma nova oportunidade para tentar fazer muito melhor de uma próxima vez. Então, mais uma vez aqui a concordância com a codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Bruno mencionou, também em O Livro dos Espíritos.
De modo que, se nós pensarmos em como as gerações mais recentes têm sido educadas, com uma liberdade absoluta, que derrapa na libertinagem, e mais do que isso, com uma super proteção dos filhos. Os filhos não podem passar por nenhuma experiência mais difícil. Não podem passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem físico, nenhum moral. Não podem ser exigidos. Então nós estamos realizando exatamente o contrário da proposta da educação moral e espiritual. Nós temos de ensinar a proposta moral, ética, espiritual. Falar com as crianças, vocês, se somos espíritas, os pais espíritas, desde que a criança já consiga entender um pouco, explicar, você é espírita. O corpinho é veste, está vendo a blusinha, a camiseta? Equivale a isso. Na linguagem adequada para as crianças, para que desde cedo elas se acostumem que o corpo físico é apenas vestimento temporário, que a alma é imortal. Ensinar o que vocês estão fazendo aqui e o que nós, os pais, estamos fazendo aqui. Passar por experiências para a nossa evolução. Vai ter dor? Vai ter dor. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. E quando sofrermos, aprenderemos a sofrer. Aprenderemos a resignação. Precisamos nos resignar. E a revolta não nos leva a nada de bom, apenas a prejuízos maiores. Não vemos hoje as pessoas completamente revoltadas. Uma mínima coisa que não saia como uma pessoa desejava, ela já se revolta, já é tomada pela ira, já se torna rude e agressiva. Não foram educadas para a resignação, para a tolerância, para a compreensão, para o respeito. Onde estavam esses pais que educaram aqui aos filhos? Ah, sim, mas pagaram excelentes colégios. E não vai servir para grande coisa. Porque a tarefa dos colégios é de instrução. Pode ser a melhor metodologia pedagógica do momento. Mas os professores não têm obrigação, deveriam ter, dentro da proposta ancestral do ensino. É claro, todos nós, mesmo que não somos professores, estamos ensinando algo a alguém com o nosso comportamento. A responsabilidade é de todos. Agora, no mundo em que vivemos, nessa situação em que estamos, se os pais não tomarem o mínimo cuidado, as demais pessoas não vão ter cuidados. Então é necessário que, pelo menos, os pais eduquem com estes valores morais. Se são espíritas, ensinar da imortalidade da alma, ensinar que estamos de passagem na Terra, ensinar que o objetivo da vida é o progresso, é passar por provas e expiações. No nosso estado evolutivo é isso mesmo. Viemos para a Terra para termos sucesso? Não foi para isso. Para ficarmos ricos? Não foi para isso. Para conquistarmos bens? Não foi para isso. Para conquistarmos títulos? Não foi para isso. Eventualmente, isso pode acontecer na nossa vida. Podemos ficar ricos, podemos ficar famosos, podemos ter títulos, podemos ter bens. Podem essas coisas acontecer na nossa vida, mas não foi para isso que viemos. Isso não deve se tornar o nosso objetivo central. Notemos como que dificilmente encontramos pais que, mesmo espíritas, porque se discutirmos com os pais no sentido de dialogar com os pais espíritas para que eduquem seus filhos dentro dessas propostas, falando, você é louco. Imagina, eu tenho que estimular o meu filho a ter sucesso, a ser uma pessoa de sucesso, a conquistar as coisas que ele deseja, a viajar o mundo. No entanto, na leitura inicial, Emmanuel, com base na proposta evangélica que Paulo nos apresenta, loucos são estes que buscam as coisas materiais, efêmeras, passageiras que vão desaparecer.
Então, é muito grave e muito profundo este ensinamento que nós temos no livro aqui. Se estamos enfrentando dificuldades como as de hoje, ou seja, da atualidade, vejamos no mundo inteiro o que está nos últimos, talvez no último mês, talvez, em tanta evidência. As ocorrências na França, sobretudo na capital, Paris. Os monumentos, os comércios, os locais públicos destruídos. Os carros. Quando verificamos aqueles que estão ali naquelas manifestações de revolta e de realmente de vilipêndio aos bens públicos, aos bens particulares, de selvageria, nós encontramos uma imensa quantidade de jovens. Há de certo jovens que estão extremamente impermeáveis às orientações, ensinamentos e exemplos dos pais. E nesta lição, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o texto contempla essas situações. Mas temos de ser honestos na conclusão de que a maior parte desses jovens realmente não tiveram uma boa educação moral. Então, realmente, o próprio movimento espírita deve atentar para este ensinamento da doutrina espírita na codificação desta obra, de tantas outras obras, e nas palestras, nos cursos, destacar aos pais, porque muitos vão ter filhos daqui a um tempo, muitos tiveram filhos recentemente, outros estão na condição de avós, outros terão filhos daqui a um tempo. Então é importante que nós chamemos a atenção para aqueles que estão se vinculando ao espiritismo, que estão buscando conhecimento espírita, para esta responsabilidade. Tem de educar os filhos considerando que são espíritos imortais, almas que estão temporariamente a eles, os pais vinculados, e que esses pais têm, como o Bruno mencionou, relembrando a orientação de O Livro dos Espíritos, têm uma missão com relação àquelas almas que estão na condição temporária de filhos biológicos ou adotados. Lembrando que, infelizmente, os números, né, de suicídios entre adolescentes hoje são alarmantes na nossa sociedade. E mesmo entre crianças, né? Crianças também. Alguma coisa não está funcionando. Como é que alguém que se diz cheio de vida, o futuro pela frente, desprezou todo esse futuro? Desprezou a oportunidade reencarnatória? Se existe um conhecimento que pode favorecer, digamos, a força do indivíduo, a força moral para que ele não caia no precipício do suicídio, como é que nós negligenciamos, desprezamos isso? Como é que o movimento espírita não reforça essa mensagem, não divulga insistentemente essa mensagem? É uma responsabilidade também do movimento espírita. Nós estamos diante de uma tragédia social no mundo inteiro. Não chamamos atenção para isso, não reforçamos esta mensagem nas nossas casas espíritas, no movimento espírita. Temos de reforçar a mensagem, chamar a atenção no sentido de reforçar esta mensagem para os pais, para os educadores, todos aqueles que estão vinculados de uma forma ou de outra a jovens, a crianças, com responsabilidades junto a essas almas que estão reiniciando a jornada reencarnatória. Precisamos insistir neste ponto e destacar muito esta mensagem. Depois, então,
depois de os pacientes terem se submetido aos exames de regressão de memória a respeito dos acontecimentos da última existência, na qual cometeram suicídio, qual foi o enfoque das reuniões seguintes em que tomaram parte? O que os pacientes teriam de aprender? E quais eram as conclusões a que chegavam e as surpresas que tinham nesse aprendizado? É apresentado para eles como eles poderiam ter agido nessa existência para que o suicídio tivesse sido evitado. Onde poderiam ter mudado, quais valores poderiam ter aprendido. E imagino que isso correlacionando com as oportunidades que a vida coloca na nossa frente para a gente abrir os olhos para a verdade, né? E no final, todos eles, ao verem isso e ao perceberem os motivos que causaram a motivação para o suicídio, percebem que, na verdade, para muitos deles, uma pequena mudança, um enfrentamento mais corajoso, suportar aquela prova por um tempo até não muito grande, seria o suficiente para que a motivação do suicídio passasse. Né? Então eles percebem assim, nossa, por pouco eu fiz uma coisa tão grave, sendo que pouco tempo eu precisava suportar esse sofrimento e alcançar as lições que eu precisava aprender com essa situação. Por causa da minha falta de coragem, me condenei a um sofrimento muito grande, muito pior daquilo que eu estava sentindo. E a providência divina também, né? O socorro da providência divina. E uma coisa interessante que ele menciona aqui é que essa terceira etapa da regressão de memória, eles voltam novamente, mas na segunda etapa eles voltaram até a infância para ver o que eles tinham cometido de equívoco, os tropeços que eles tiveram, os desvios da lei divina. Agora eles teriam uma outra perspectiva nessa regressão. O ato que foi cometido em contraposição ao que poderia ter sido realizado. Olha, vejam, você agiu dessa forma nessa situação, em desacordo com a lei divina, portanto, em desacordo com a lei de equilíbrio que está na sua consciência. O que a sua consciência estava a lhe dizer, a lhe ditar como comportamento ideal de equilíbrio, de harmonia, garantindo, portanto, um equilíbrio para você? Seria este ato. Agora, este erro, o que a consciência estava a lhe dizer? Que deveria fazer desta forma. Todas as respostas estão na nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. E um outro detalhe que ele diz aqui, que se observadas estas práticas no dia a dia, isso teria evitado o suicídio. Portanto, quando nós verificamos logo lá no início do livro, o que o tipo de suicídio praticado por cada um. Um tiro no ouvido, outro enforcamento, outro cortou os pulsos, os punhos, outro ingeriu veneno, outro afogou-se. E cada um foi motivado por uma situação. Um ficou doente, estava com uma doença incurável, ia morrer em pouco tempo, já abreviou a morte. O outro teve um fracasso nos negócios, foi à falência. O outro ficou cego, não aceitou a cegueira, ficou com vergonha do que iriam comentar, dos deboches, e assim por diante. Tinha um fato principal. O que os benfeitores dizem nesta regressão e demonstram nesta regressão, não foi aquele ato em si. Foi a falta de observância dos atos diários desde lá atrás. Porque se o indivíduo se prepara para o enfrentamento, é o que nós já tínhamos dito. Se ele se prepara para a prova, se ele se prepara para a expiação, quando chega o momento da prova, da expiação, ele está preparado. O indivíduo vai para uma competição de um esporte qualquer, tênis.
E daí ele fica 3 meses sem jogar. Daí chega hoje no campeonato, eu vou jogar então. No primeiro movimento que ele faça, ele já tem uma distensão, já cai na quadra, já tem que ser substituído ou perde a competição, não vai conseguir. Quando que é competição? Daqui 6 meses, já vou começar a treinar. Aqueles que têm que perder peso para ficar um pouco mais ágeis, vão fazer uma alimentação mais balanceada. Há toda uma ciência por detrás. Esses esportistas de ponta são acompanhados por uma infinidade de especialistas para cada coisa, para alimentação, para o sono, para musculação, para fisioterapia, para lazer. Eles têm psicólogos. Outro dia eu vi uma especialidade, um indivíduo que ele colocou na propaganda dele, que parece que é bastante famoso, odontologia esportiva. Eu não fazia ideia que existia isso. E atende, pelo que ele divulga ali, realmente muitas esportistas, jogadores de futebol famosos, enfim, há uma infinidade de profissionais acompanhando para que o indivíduo tenha o melhor rendimento. Agora, se nós fazemos isso para as questões materiais, por que acharíamos que nas questões espirituais muito mais delicadas, sutis, complexas, a gente pode improvisar? Chega um dia lá da prova ou da expiação, eu vejo o que eu faço. Vai se arrebentar. Por isso que os detentores programam para que dê tempo, já nos treinam antes e programam para que dê tempo de nos prepararmos adequadamente. Agora, se a gente negligencia no dia a dia, nós não adquirimos resistências, não praticamos, realizamos certas práticas de buscar resistências não musculares, mas resistências da alma, resistências morais, vamos nos desastrar. Aí está a questão, é no dia a dia. No dia a dia. Novamente com a educação dos filhos, enfim, netos, quem quer que seja. É coisa de criança. É coisa de adolescente. Não. É coisa de alma imperfeita, porque a terra é mundo de provas e expiações, habitação temporária, de espíritos da terceira ordem, ou seja, espíritos profundamente imperfeitos. Aqui de passagem apenas estão os espíritos da segunda ordem e da primeira ordem, como missionários, mas não é a habitação própria deles. Então, reconhecendo que são espíritos reencarnados com muitas dívidas, muitos conflitos, muitas imperfeições, é criança, o corpo é de criança, o corpo é adolescente, mas é espírito antigo. Detectei que tem alguma coisa que não está bem, vamos lá chamar para conversar, vamos ensinar, vamos dialogar, vamos demonstrar como deve ser. Tem que fazer isso. No dia a dia, evitaria suicídio. Diz aqui o texto. Daí diz assim, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever. Os filhos têm direitos. Ele pode ser o que ele quiser. Não, claro que não pode ser o que ele quiser. Um indivíduo quer ser o maioral, ele quer ser o chefe, mas não vai dar para ser, às vezes nem está na programação dele. Há reencarnações pelas quais passamos e que nós teremos de enfrentar, por exemplo, a dificuldade da miséria material. Essa é a experiência de que necessitamos. O indivíduo pode morrer de sonhar, de querer muito se tornar um CEO de alguma coisa. A ilusão está tão grande que o indivíduo é microempresário individual de uma barraquinha, de qualquer coisa, e daí ele se apresenta como CEO. Certamente ele nem sabe o que significa essa sigla, porque é em inglês. Não saberia nem pronunciar a palavra, se apresenta como CEO. Veja como a nossa vaidade vai longe. Nós temos ilusões e cultivamos elas e gostamos das ilusões. Nos desagrada profundamente a realidade. É provável, talvez, que nessa reencarnação nós permaneçamos na miséria ou na pobreza material. Talvez nunca nos tornemos CEOs de verdade. Talvez nunca sejamos os melhores, nem entre os primeiros de nada na Terra. E é assim porque nesta reencarnação
nós escolhemos, na programação reencarnatória, antes, portanto, de nos reencarnarmos, determinadas experiências para desenvolvermos determinados valores. Então precisamos raciocinar em termos de dever. Os pais não devem ficar ensinando sempre somente direitos para os filhos. Porque hoje todo mundo está sempre antenado nos direitos. A primeira coisa que as pessoas dizem: eu tenho direitos. Realmente tem direitos. Não há nada de grave em saber os direitos e buscar estes direitos. O problema é quando nós simplesmente fingimos que não existem também deveres e achamos que a nossa vida é fundamentada apenas em direitos e cada vez maiores. E daí começamos, na nossa ilusão, a achar que temos direitos que nem temos realmente. Por exemplo, na contabilidade de Deus. Passamos séculos e milênios somente praticando o mal. E aí, nessa reencarnação, estamos sofrendo, nós achamos que nós temos o direito de sermos felizes. E semeou o que no passado? Felicidade na vida, no mundo, nos outros corações, na própria vida? Ou semeou apenas destruição? E ainda culpa Deus, né? E daí culpamos Deus? Porque daí a gente primeiro culpou o marido, a esposa, os filhos, os pais, porque minha vida é uma desgraça por causa dos meus pais. Daí a gente vai até Deus, né? Depois que já acabou o rol de todas as pessoas, todos os seres, do cachorrinho, do gatinho que nos inferniza, e a gente vai até Deus. Então, o dever, mais uma vez, devemos educar os nossos filhos para amar o dever. Chico Xavier, uma vez, numa entrevista, chamou a atenção desta questão dos espíritas. Ele dizia: no movimento espírita tenho notado algo muito ruim. Os espíritas estão perdendo o apreço pelo dever e pelo sacrifício. O apreço, o gosto pelo sacrifício. As pessoas não querem fazer sacrifícios. Agora, os espíritas, os cristãos de modo geral, não terem gosto, apreço pelo sacrifício é algo estranho. Porque Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim, que cada qual, primeira coisa, negue a si mesmo. Que sacrifício! Lutar contra o ego, o egoísmo, não? Negar, eu desejo, ego. Lute contra isso. Deseje servir a Deus. Mas eu, e os meus gostos? Não deseja ser espírito puro? Qual é a função dos espíritos puros? Cumprir a vontade de Deus. Mas o espírito puro, coitadinho, não tem vontade própria? Tem. A vontade própria dele é servir a Deus, cumprir a vontade de Deus. É o gosto dele, é o que ele quer fazer. E outra coisa, não, as outras coisas eram do egoísmo, do ego, ele já superou. A única coisa que interessa para ele, que ele quer e faz voluntariamente, por livre decisão, é cumprir a vontade de Deus. Nossa, mas eu queria tanto fazer tanta coisa ainda na minha vida, o que eu faço? Faz. É o livre-arbítrio. Mas saiba que para chegar a ser espírito puro vai ter que superar isso. Primeira coisa, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. Segunda coisa, carregue a própria cruz todos os dias. Eu não quero sofrer. Eu não quero ter problemas. Ser cristão, ser espírita, não querer renunciar, combater o egoísmo, o ego, não querer carregar a própria cruz, se queixar, aí está a nossa incongruência, o paradoxo. Queremos ou não queremos seguir Jesus? Queremos. Queremos mesmo? Porque aí está. Jesus disse isso para aqueles que diziam: eu queria seguir o Senhor. Bom, quer me seguir? Vou dizer como vai poder me seguir. Assim. Ainda quer me seguir? Vários. O moço rico falou assim: depois eu sigo. Por enquanto não. Vamos deixar para a próxima reencarnação. É o que os espíritos hoje falam. Então isso tem uma implicação. Precisamos então ter este dever. E daí
volta novamente à providência divina. Foi mencionado. Né? A fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus, em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias. De poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Numa palestra que foi apresentada pela Cristiane já há alguns meses, ela apresentou um texto que dizia exatamente na história de uma pessoa que tinha se suicidado e que a solução para os seus problemas iria acontecer dali a alguns dias. Não chegaria nem mesmo a uma semana e já estaria solucionado o problema. A pessoa não teve a paciência. Uma semana! E se desastrou por séculos. Não quis esperar uma semana e se desastrou. Arrolou para si mesma a pessoa, séculos de sofrimento. Não seria ideal que ensinássemos, praticássemos a paciência com os nossos filhos? Insistíssemos de ponto? Nas perguntas 919 a 911 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão das paixões. Kardec pergunta: não haveria paixões tão profundas, intensas, que qualquer esforço do indivíduo de vencer esta paixão, esta má paixão, esta tendência negativa, seria inútil? Ele seria arrastado por essa paixão, inevitavelmente? Os Espíritos disseram: não há. O problema é que quando as pessoas dizem eu quero mudar, elas falam da boca para fora. Isso está no Livro dos Espíritos, perguntas 909 a 911. As pessoas falam da boca para fora. No íntimo, o que se passa é o seguinte, dizem os benfeitores Allan Kardec. Elas dizem: eu queria mudar tanto, mas não consigo. No íntimo, elas querem que nada mude, porque elas se comprazem naqueles vícios morais, naquelas paixões inferiores, se comprazem, gostam de viver daquela forma, ainda gostam. Então elas não fazem esforços, elas só falam da boca para fora. E os benfeitores dizem: quando alguém diz que não consegue mudar um comportamento, é porque a pessoa não quer mudar. E na pergunta, essa é 911, na pergunta de 909, Kardec pergunta: o ser humano poderia sempre, não de vez em quando, sempre, superar as suas más paixões, realizando esforços próprios? E os benfeitores falaram: sim. E normalmente fazendo insignificantes esforços. Olha aqui novamente, fácil teria sido a vitória. Fazendo significantes esforços. Até porque quando os indivíduos fazem verdadeiros esforços, os benfeitores espirituais que têm por missão cumprir a vontade de Deus, multiplicam a força daquele indivíduo para que ele consiga o objetivo. Mas tem que ser um esforço verdadeiro, sincero. Daí Kardec pergunta: então quer dizer que se o ser humano pedir apoio aos benfeitores espirituais, sempre receberá auxílio neste propósito? E os benfeitores responderam: se pedir sinceramente, dirigindo o pensamento a Deus e ao serviço espiritual, sempre receberá, porque esta é a missão dos espíritos superiores. Então vejamos, perfeita concordância do texto do livro com a doutrina espírita e uma verdadeira psicoterapia para todos nós que estamos na Terra num período tão difícil como este, para que a gente não fraqueje, não caia, não desastre-se nesta reencarnação.
e para que a gente possa também compartilhar esse conhecimento com outros, com pais que estão aí na dificuldade de saber como educar os seus filhos. Aí está a proposta ideal: compartilhar este conhecimento. Aqueles que não se interessarem, é uma decisão. Nós falamos tanto do livre-arbítrio, é uma decisão de cada um. E cada um arcará com as próprias decisões.